Olá pessoal, eu sou o Laudemir. Na videoaula de hoje eu vou explicar como separar um determinado texto de uma célula no Excel, ou separar aqui no caso em colunas. Então eu tenho aqui alguns dados aqui, então onde eu tenho a cidade, estado, cidade e população, tudo na mesma célula, então apenas separado aqui com uma vírgula. Então eu quero separar em colunas, então para mim não ficar digitando tudo novamente. Então eu posso utilizar aí uma função para separar nas colunas aí de acordo com o que está escrito aqui. Tem várias funções que é possível fazer. Extrair texto, direita e esquerda. Então, todas elas eu teria um problema, porque nem sempre aqui, por exemplo, o estado tem a mesma quantidade de caracteres. Então, sempre vai dar problema aí que cada uma eu teria que inserir um número diferente. Então, é possível utilizar a direita, que vai pegar desse sentido para cá, contando uma quantidade, ou esquerda, contando para cá uma determinada quantidade, da esquerda para a direita, ou então extrair texto, que ele vai definir um número de início e uma quantidade. Então, qualquer uma eu posso utilizar. Porém, para isso, eu preciso definir meus parâmetros aqui. Seria onde que ele vai começar o texto que é de São Paulo, qual que é o início e qual que é o fim. Quantos caracteres ele vai utilizar aqui? Quantos aqui e quantos aqui? Então eu preciso definir isso primeiro. Então para mim definir os caracteres aqui por exemplo, do primeiro aqui. O que eu preciso? Existe uma função chamada procurar. Procurar. Procurar aqui. Então eu posso ver que todos estão separados por vírgula. Então isso é o que vai facilitar para mim encontrar. Então o que eu vou fazer? Eu sei que todos estão separados por vírgula. Então eu vou encontrar a posição que está a minha vírgula. Então aqui, esse texto retorna a posição que está a vírgula. E eu vou marcar o texto aqui, é o texto procurado, eu estou procurando a vírgula, no qual texto e de onde que eu vou iniciar. Então eu posso deixar sem nada ou colocar 1. O padrão é 1, então eu não preciso inserir. Então aqui eu sei que a minha vírgula está na posição 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou utilizar a função extrair texto. Extrair texto. Qual que é o texto? É esse texto aqui. Qual que é o número inicial? O número inicial é 1. Então, é o primeiro aqui, então meu número inicial vai ser o 1. Quantidade de caracteres. Quantidade de caracteres, eu já sei aqui que a minha vírgula está é o décimo. Porém, a vírgula é o décimo, então a vírgula vai estar inclusa. Então, eu vou colocar este aqui, menos 1. Então, que vai ser 9. Então, aqui eu posso verificar que deu certo. Aqui eu preciso o número inicial e o número final. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar novamente a função procurar. Procurar. Qual que é o texto que eu vou procurar? Eu vou procurar a vírgula novamente. Minha vírgula. No qual texto? Neste mesmo texto. Qual o número inicial? Agora o número inicial, se eu deixar como 1, vai retornar 10 novamente. Então não vai servir para mim. Então o que vai ser? Vai ser o número 10. Eu vou contar a partir da primeira vírgula que eu encontrei. Porém, se eu deixar aqui, por exemplo, como sendo 10, ele vai encontrar essa como sendo a primeira vírgula. Então, eu preciso inserir aqui mais 1. Então, ela vai começar a contar aí a partir do 11. Então, a partir do 11, ele vai encontrar a minha próxima vírgula aqui. Então, minha próxima vírgula está na posição 21. Feito isso, da mesma forma, igual procurar, desculpa aí, extrair texto. Posso utilizar direita ou esquerda também sem problema. Extrair texto. Qual que é o texto? É este o texto. O número inicial vai ser a partir do 10, porém aqui eu vou inserir mais 2. Por quê? O décimo é a vírgula e o 11º é o espaço. Então mais
mais 2. Quantidade de caracteres. Qual que é o número de caracteres? Eu tenho aqui minha posição das duas vírgulas. Eu não tenho a quantidade de caracteres que tem São Paulo. O estado aqui, a cidade aqui no caso. O que eu vou fazer? Eu sei que essa posição está na 21, essa aqui está na 10. Então, 21 menos 10 eu teria a quantidade de caracteres. Então vai ser 21 aqui, menos o 10. E eu preciso descontar o espaço e esta outra vírgula. Então, menos 2. Menos 2. Opa, desculpa. Menos 2. Ok. Então, eu tenho aqui São Paulo. Da mesma forma, vou fazer aqui a população. Igual a extrair texto. Qual que é o meu texto? É este. Qual que é o número inicial? Então, eu vou iniciar a partir daqui. Então, da mesma forma que o anterior, aqui eu vou inserir mais 2, que eu preciso considerar a vírgula e o espaço. Quantidade. Quantidade eu posso pôr qualquer quantidade. Se tiver uma quantidade grande de caracteres, eu posso colocar um número grande ou um número pequeno. Vou colocar aqui, por exemplo, 20. Se não tiver 20 caracteres, não tem problema. Então aqui eu tenho os 3 aqui. Agora para me copiar para os outros. Então cada um eu teria que ter essa tabelinha aqui, esses dois valores. Então para mim não fazer isso, eu vou juntar tudo dentro de uma fórmula. Então eu vejo aqui, eu tenho aqui o C2, referente ao C2 aqui. Então o C2 mais 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está no C2 e vou trazer para cá. Eu vou agrupar aqui. C2 aqui, que está no lugar do C2, eu vou colar aqui. Então eu posso verificar aqui, não mudou nada, continua os 21. Da mesma forma eu vou fazer aqui, C2. Vou substituir aqui por esse valor. Da mesma forma aqui, C2, eu vou substituir por esse valor. E aqui também. Eu poderia dar um Ctrl U aí também e fazer a substituição. Então aqui eu vejo que substituiu tudo certinho. Esse aqui eu já posso apagar, ele não vai interferir mais para mim. Vou fazer a mesma coisa com o meu D2. Então vou copiar o texto aqui, sem o igual, eu devo desconsiderar o igual, que é somente um igual na função. O que eu vou fazer? Tudo onde estiver D2, eu vou substituir por o valor por esta função. Ctrl V. E aqui também, onde estiver D2, Ctrl V. Eu posso apagar este. Aqui, basta eu arrastar e as outras serão automáticas. Então, espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir, ajuda a divulgar o vídeo. E até a próxima videoaula.